Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um novo projeto aqui para mostrar para vocês detalhes. É um projeto bem compacto, um sobrado, como vocês já viram aí nos outros vídeos, mais compacto também. Esse aqui de hoje é um sobrado bem compacto. Esse aqui a gente vai ter uma área construída de 5 metros de largura por 8,5 de comprimento, pouco mais de 40 metros quadrados por pavimento, totalizando aí menos de 90 metros quadrados, construído aí contando térreo e primeiro pavimento. Vou falar para vocês nesse projeto de hoje aqui como a gente tinha mais detalhes construtivos, a gente fez os cálculos, tanto aí da questão da fundação, dos materiais construtivos para esse projeto aqui. Então vou falar mais detalhes do que eu costumo falar nos outros vídeos. Nesse de hoje vou falar para vocês detalhes desde a fundação até a cobertura. Daqui a pouco eu vou falar para vocês a questão dos materiais, aí começando pelos tijolos. E a questão das áreas, vocês vão ver aí, a gente tem um lote aqui. Lembrando para vocês que a gente está utilizando toda a largura, isso depende muito de zoneamento das cidades que permitem você utilizar toda a largura ou não. Então você tem que verificar diretamente nas prefeituras se lá no zoneamento permite que você utilize toda a largura, não precisando deixar aí afastamentos laterais de 1,5 m, como é de costume. Nesse aqui a gente fez usando toda a largura de 5 metros e a gente tem o comprimento total do lote aí de 15 metros. A gente está utilizando aí, afastando 5 metros da parte frontal, utilizando aí como garagem e afastando aí na parte dos fundos também uma área bem ampla, que vocês vão ver aí na vista superior as áreas internas, tanto aí do lote quanto também das divisões internas aqui dessa residência. Vocês vão ver que é uma divisão bem simples. Nós teremos aí na parte térrea, sala, cozinha. A gente fez uma divisão e a escada ficou na parte central, diferentemente dos outros projetos que a gente postou, que a escada a gente trouxe para a parte frontal, essa ficou na parte central, justamente porque ela vai ficar integrada ao ambiente interno aqui da parte interna aqui do térreo, da sala de TV, vai ficar integrada nesse ambiente. Então a gente conseguiu trazer ela para a parte central, que vai ter uma boa iluminação aqui pela janela frontal que queremos implementar. Então teremos a escada na parte central dividindo os ambientes de cozinha na parte dos fundos, sala de TV e sala de jantar aqui na parte frontal, um pequeno lavabo aqui na parte direita nos fundos, bem compacto também. Essa ficou a divisão simples, buscamos integrar aqui os ambientes, como já falei para vocês, utilizando menos paredes, reduzindo também a questão dos consumos nessas divisões internas. Então nós teremos aí na parte dos fundos, na parte externa, a gente tem um afastamento aproximadamente aí de 1,5 m na parte dos fundos. Então nós iremos implementar aí a nossa lavanderia nessa parte dos fundos aí, utilizando essa parte aí como lavanderia também, já aproveitando esse afastamento. Já no primeiro pavimento nós teremos aí os nossos dormitórios. Eu vou mostrar para vocês algumas opções. A gente pode ter duas suítes, uma na parte dos fundos e uma na parte frontal. A gente pode aí utilizar como 2 quartos e um banheiro social, ampliando as áreas desses quartos. Se a gente for implementar aí a suíte na parte frontal, vocês vão ver que a gente vai fazer aqui nesse projeto, utilizando o banheiro na parte frontal, a gente vai ter aproximadamente 3,50 por 2,70 de área apenas para o dormitório. A gente pode remover esse banheiro e utilizar toda a largura como dormitório e ampliar essa área desse dormitório, já que a gente vai ter também uma varanda aqui na parte frontal, que a gente vai aproveitar também para expandir a área do banheiro. Vocês vão ver aqui um pouco à frente como a gente fez essa divisão. E na parte dos fundos, seguindo aqui a mesma divisão da parte frontal, já utilizando também mesmas dimensões para também facilitar a questão da parte estrutural, como vocês vão ver, já utilizando a mesma estrutura para fazer essa divisão, reduzindo o número de vigas. O consumo aproximado aqui de tijolos foi de aproximadamente 3.500 blocos, aí, utilizando as dimensões de 14 por 19 por 29. Os pilares, eu vou falar para vocês, vou começar falando da questão do consumo da fundação aí. A gente utilizou as sapatas para fazer toda a questão da fundação dessa residência. Vou falar para vocês em consumo em metro cúbico, o preço que a gente encontra na região onde a gente tem os escritórios aqui, aproximadamente aí 600, 650, 550, varia de 550, 650, o valor do metro cúbico do concreto. Então vou falar para vocês a questão aí, o consumo em metro cúbico da fundação, e vocês podem ter uma base aí de valor que vocês gastariam para fazer, lembrando já o concreto comprado pronto para fazer essa fundação. Então, aproximadamente nós teremos aí um consumo em metros cúbicos para fazer essa fundação de 3 metros cúbicos, lembrando novamente, calculado para esse projeto, lá com a resistência do solo, lá com a sondagem realizada no solo para fazer exatamente esse projeto aqui. Então, o projeto ficou calculado aí aproximadamente 3 metros cúbicos para fazer a fundação dessa residência aqui. Vocês podem ver que é uma residência bem compacta, então a gente teria aproximadamente 3 metros cúbicos apenas para sapatas, descontando o baldrame, apenas para sapatas dessa residência aqui. Aproximadamente aí 0,25 metros cúbicos a 0,30 metros cúbicos por sapata. O
consumo para esse projeto. Pessoal, para os pilares, eu vou considerar os pilares do baldrame até a cobertura, o consumo para vocês. A gente utilizou pilares de 15 por 30 nessa residência. A gente tem um consumo aí aproximadamente também de 3 metros cúbicos, ficou um pouco menos, a gente arredondou, considerando aí uma perda de 5%, ficou nesse consumo também de 3 metros cúbicos para esses pilares. Lembrando aí, pilares do baldrame até a cobertura, ficou aí aproximadamente 0,27 metros cúbicos por pilares nessa residência. Lembrando para vocês que eu estou falando do consumo aqui do concreto, mas também tem um consumo do aço, tanto lá na fundação quanto também nos pilares. Então deve-se considerar também esse consumo. Eu não vou falar aqui para vocês qual o aço que a gente utilizou, que isso aí vai variar do cálculo do projeto. Então não faz sentido eu falar para vocês qual foi o aço que a gente utilizou, que você no seu projeto aí vai utilizar outro tipo que vai fazer também o consumo ser diferente desse projeto que eu estou mostrando para vocês. Pessoal, nesse projeto aqui nós teremos 2 lajes, a gente vai fazer também a cobertura do nosso sobrado em laje. Então nós teremos a laje aí do piso do primeiro pavimento e da cobertura. Essa laje vai ter aproximadamente 44 metros quadrados construídos e a gente avançou em 1 metro aqui, como vocês viram, e também na parte superior. Então a gente vai ter um pouquinho área um pouquinho maior. Então o consumo aqui para essas lajes ficou em aproximadamente 4,5 metros cúbicos para cada laje. Lembrando aqui que as lajes que nós iremos utilizar são lajes maciças. A gente tem a possibilidade de utilizar vários outros modelos de laje, ou uma pré-moldada com treliças, ou uma laje maciça. Aqui a gente optou por utilizar uma laje maciça de 10 centímetros de espessura, tanto aqui no primeiro pavimento quanto na cobertura. Na cobertura a gente vai ter um consumo um pouco maior, porque a gente não vai ter a abertura da escada. Eu ia trazer e mostrar para vocês, mas o vídeo vai ficar muito longo, que a gente iria implementar uma outra escada aqui, que desse acesso à cobertura, onde a gente implementaria uma área gourmet. Então, esse aqui, utilizando esse modelo de escada, essa implementação é bem fácil aqui, que a gente já vai seguir toda a estrutura dessa escada para implementar aí a escada de acesso à cobertura. Então, esses são os materiais aí principais da questão da parte construtiva. Vai aparecer para vocês também a questão dos materiais da viga aqui no vídeo. Vou falar para vocês um outro material importante, que é o material de assentamento de todos esses tijolos. Aqui eu vou falar para vocês quantitativo, separadamente areia, cimento, cal, separado para vocês. Então, a questão do material de assentamento, a gente considerando o traço de 1:2:8, cimento, cal e areia, nós teremos aí o consumo aproximado de 20 sacos de cimento, 45 sacos de cal de 20 kg e aproximadamente 5,5 metros cúbicos de areia. Lembrando, para fazer todo o assentamento dos blocos dessa residência aqui, contando todos os blocos com uma junta de assentamento aí de 1,5. Então, a gente pode acrescentar aí nesse material um acréscimo de 5 a 10%, considerando perdas também nessa questão dos materiais de assentamento. Então, esse é o consumo aí, considerando o ajuste de assentamento de 1,5 cm. Aqui na parte final vou mostrar para vocês, lembrando novamente que esses vídeos é apenas um resumo, são vários outros processos relacionados à construção. Esses materiais aí são os principais que eu falei para vocês na questão da parte construtiva. Tem material de embolso, de contrapiso, de argamassa, de chapisco, então são vários outros materiais também relacionados à construção como essa aqui.